Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Bem, vamos começar falando um pouco, e a nossa intenção com o que vamos falar agora é que você possa ver de onde saímos, de onde viemos, como começamos este negócio e o que fizemos e as recompensas para que veja que vale a pena. Vai perceber que se Dora e Nacho puderam fazer este negócio, saindo de onde saímos, qualquer pessoa consegue fazê-lo. Quando entrei neste negócio, quando fui crescendo, já falei disso, certo? Quando fui crescendo na parte da autoestima, com o programa que me deram, e quando fui crescendo por ser tão hiperativo, divertido, por brincar muito, como eu contei, eu reprovei no colégio umas 3 vezes. E aí, o que as pessoas que você ama começam a dizer? Esse é muito burro, esse é um capeta. Entrei no secundário com uns 15 anos, entrei no secundário. Reprovei no terceiro 3 vezes consecutivas. Gente, pode desistir desse aí. Repetiu 3 anos seguidos. Com 15 anos, meus pais se divorciaram e tiveram um divórcio horrível. Não posso falar disso porque senão eu choro, mas... E tampouco não é o momento para isso, certo? Mas eles tiveram um divórcio horrível. E eu vi o que aconteceu com os meus pais, vi o que estava acontecendo. E naquele momento disse, eu juro, quando eu me casar, vai ser para a vida toda. Não me interessa com quem vou me casar. Não me interessa, eu disse. Seja com quem for, a nossa relação será íntegra. Quando nós casamos, a gente já tinha uma relação muito legal. Namoramos por alguns anos. Começamos a ter um monte de problema. As irmãs dela se metendo na nossa relação. Eu era muito divertido, gostava muito de balada. Saía toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e na segunda tudo de novo. Então, todo mundo me conhecia. Nunca bebi, nunca fumei, não tinha nenhum vício, só mesmo diversão e festa. Então, todo mundo me conhecia assim e as irmãs dela, mas ele é muito mulherengo, porque me viam sair, dançar e me divertir. O que elas queriam era acabar com a nossa relação. E então, tivemos um montão de problemas. Quando fui crescendo também, lembro que de pequeno, não sei se aqui se usa ou se usava, uma cola que se chamava Cola 5000. Uma cola amarela, usavam nos sapatos. Em geral, quem aplicava não era o sapateiro, era o seu pai ou a sua mãe, e a cola ficava aparecendo dos lados, ok? Lembro que meus amigos me chamavam de Carneirinho. Eles diziam, ô Carneirinho, diziam, me empresta seu sapato para eu dar uma cheirada? Eles diziam, então, fui crescendo com muitas necessidades e percebendo que, de alguma maneira, as coisas boas, de alguma maneira, são difíceis e que você se dá conta que não tem oportunidades. Vim para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos e ao chegar nos Estados Unidos, por não ter a possibilidade legalizada de conseguir trabalho onde quer que eu fosse, cheguei nos meus tios. Lembro que o lugar que eu cheguei, em Modesto, na Califórnia, é uma zona agrícola. E desde a primavera até o outono tem muito trabalho, mas no inverno, como é agrícola, fica tudo bem tranquilo. E eu me lembro que cheguei no inverno e não tinha trabalho, não conseguia trabalho. E lembro uma vez que não tinha comida em casa, e aí lembro que abri a geladeira porque ia trabalhar e ia buscar algo no campo, e aí lembro que abri a geladeira e não tinha nada de comida, nem um resto de feijão. E aí lembro de ir atrás de algo na casa dos meus tios e não tinha ninguém. O que eu vou comer? E aí peguei um monte de tortilha, esquentei, coloquei óleo, sal e água. E lembro que eu comi um monte disso porque ia trabalhar o dia todo. E lembro que durante o trabalho, um pouco orgulhoso por conta da minha personalidade, me perguntaram, Nath, eu quero comer? Pega aqui um pouco de comida. E eu respondi, não, tô sem fome. Mas dizia isso para disfarçar. Não podia falar as palavras que estavam na minha cabeça. Que raiva! Toma, por não querer estudar, não querer entender. Minha mãe avisou. Todo esse programa. Eu estava começando a me frustrar, porque queria me superar, queria ter um bom estilo de vida. Conheci ela, começamos a sair. Ela engravidou, tivemos muito problema. Eu não queria me casar, mas acabamos nos casando. E eu lembro que disse a ela o que disse aqui. Eu tinha economizado para comprar um carro, vendi o carro e voltei para o México. Eu voltei para o México e eu tinha comprado uma moto no México, porque tinha muitos amigos que tinham motos.
Lembro de chegar em Ensenada e ela com 7 meses de gravidez quando chegamos lá. Ela é introvertida, é melancólica. Ela tinha 17 anos de idade e eu 22 anos de idade aproximadamente. Cheguei em Ensenada, no meu bairro, com os meus amigos, com os meus colegas, meus parceiros, perdão. Ou seja, cheguei em Ensenada e a galera disse, cara, vamos pra praia, pra um luau. E ela grávida. Eu peguei a moto e disse, amor, não é que eu não quero te levar. É que você tá grávida, você ficou grávida. Pegamos a moto, com a galera na moto, chegamos na praia e quando deu umas 2 da manhã, 3 da manhã, e ela grávida, sem se dar bem com a minha irmã, não se dava bem com a minha mãe e a gente na casa da minha mãe. E ela não conhecia Ensenada, não conhecia o médico, não sabia como se movimentar por lá. 17 anos de idade. E eu ligo para casa e digo a ela, umas 3 da manhã, cheguei e disse, a festa tá muito legal. Como tem muito tempo que não vejo minha galera, vou voltar com eles. Só queria avisar para você não se preocupar. Às 3 da manhã, grávida, preocupada, sozinha. A coisa é que abri um negócio em Ensenada, não rolou, foi na época do Colosso, em 94. O dólar dobrou, tudo afundou e nós tivemos que voltar para os Estados Unidos. Ao voltar aos Estados Unidos, de certa forma, antes morava com os meus tios. Depois casei e fui para a casa da minha mãe. Aí, ao voltar aos Estados Unidos, acabei indo para a casa dos meus sogros. E nasce uma atitude dentro de mim, por conta da personalidade que eu tenho, tão orgulhoso, tão machista, podemos colocar assim. Surge essa atitude porque eu não estava trabalhando, era inverno, ela grávida, um filho chegando. Eu sempre disse que nunca ia me divorciar, cheios de problemas como casal, sem dinheiro, morando com os sogros, abro a geladeira, quero pegar algo para comer. E o que acham que passou na minha mente quando quis pegar a comida? Se não pus dinheiro para despesa. Vão me falar alguma coisa, eu mereço. E então, com todo esse sofrimento que eu estava vivendo, quem acham que eu culpei? A ela. Para que me amarrou? Ou seja, para que engravidou? E aí eu comecei a deixar a vida impossível para ela. Impossível para ela. 1 ano e meio de casados, ela voltou a engravidar e conhecemos o negócio. Minha filha nasceu em 23 de fevereiro de 1993. Eu entrei no negócio bem... Alfredo e Silva Medina, diamantes executivos nos Estados Unidos e diamantes fundadores no México, chegaram na nossa casa no dia 22 de fevereiro de 1996. Eu entrei no negócio no dia que nasceu minha filha, um dia depois. E ela tinha acabado de dar à luz e eu estava com tanta atitude e eu vou dizer uma coisa, mais 6 meses sem este negócio e a gente teria se divorciado. 6 meses. A gente já não aguentava mais, já parecíamos gato e cachorro. Fui ao primeiro evento solo em Los Angeles e ela, pode ir, tô nem aí. E ela se meteu a vender Mary Kay. Porque mesmo grávida, tentou fazer alguma coisa, como podia, no tempo livre que ela tinha. Porque ela sabia que a gente ia se divorciar. Ela já não era, ela não tinha dúvida, certo? A gente estava caminhando para isso, não conseguimos ficar mais juntos. Por isso falamos que esse negócio, isso não tem a ver. E olha, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Sucesso, na minha opinião, agora depois que entramos no negócio e estamos há 22 anos fazendo este negócio, com 46 anos de idade, percebi que o sucesso não tem a ver só com o dinheiro. Porque do que serve ter muito dinheiro se você vive como gato e cachorro com a sua esposa? Do que serve ter muito dinheiro se você tem uma relação ruim com os seus filhos? Se os seus filhos se dão mal entre eles, não se falam. Então percebi que o sucesso não tem a ver com uma área só. Você pode ter muito sucesso no seu negócio, ter muito sucesso na sua profissão, ter muito sucesso financeiro, um gênio financeiro, ser multimilionário, mas é vazio em outras áreas. E nisso comecei a perceber que este negócio não é só de produtos, embora revendamos os produtos para gerar um volume, como em qualquer negócio. Este é um negócio de liderança. Este é um negócio de gente. E quando chegam Alfredo e Silva Medina me disseram, Nacho,
Eles sabiam que eu queria me divorciar e disseram, este livro me deu, enriqueça sua personalidade. E me deu o livro e disse, vai salvar seu casamento, vai salvá-lo. E eu, muito obrigado. Fui e dei o livro. Eu não me importava em salvar o casamento, eu sabia que queria me divorciar, eu já tinha dito. Eu ia para as convenções e dizia isso nas convenções na frente dela, não me importava. Ia nas convenções e passava uma moça bonita e eu... Como eu escutei uma vez, o pior olhar que você pode dar a uma mulher não é o primeiro olhar, mas o segundo. Você olha e meio, aí já vem, mas que linda! E a segunda, melhor não olhar a primeira para não ter a segunda, ou seja... E eu olhava na frente da minha linha de patrocínio, na frente dela, não a respeitava, eu não estava nem aí. Então entramos no negócio, nossos patrocinadores percebem isso e dizem, esse casal está com uma relação ruim, temos que tentar ajudar. Me deram um livro e eu nem liguei. O Alfredo me diz no mês seguinte, quando eu voltei, Nacho, o que aconteceu com todo o pessoal que você tinha? Porque a gente trabalhava muito. E eu disse, essa gente é muito marica. E quando digo marica, me refiro a reclamona, por favor, para não interpretarem mal a palavra. Eu não percebia que não eram as pessoas, mas era a forma como as tratava. Não conseguia influenciá-las. Não conseguia influenciar a minha esposa. Como ia influenciar os demais? Então, começamos o negócio dessa forma. E começamos a batalhar bastante. Não tinha nenhum evento em espanhol. A gente não podia ir para esses lugares, Mexicali, Tijuana, para escutar algo em espanhol. Queríamos montar algo e não conseguíamos. Ligávamos por telefone e tudo era em inglês. Os catálogos eram em inglês, não havia nada mesmo. Tinha que fazer os pedidos recorrendo ao seu Platina. Ou seja, fazia o pedido e passava para a pessoa em San Diego. Os produtos chegavam em San Diego e elas mandavam para a gente. Quando chegavam em mim, eu repassava para outro e assim por diante. E até chegar o outro, já tinham se passado 2 meses. O nosso pagamento, o cheque, era enviado para o Platina. Eles recebiam um cheque em nome da corporação e eu pensava, até ser Platina, não vamos receber um cheque dizendo Amway. Até lá, o Platina de San Diego me mandava um cheque e dizia, você ganhou 9% do seu volume, aqui está o pagamento. E o pagamento da sua linha descendente. E a gente pagava um, que pagava o outro, que às vezes não pagava o outro, e o pessoal saía porque nunca recebia nenhum cheque. E aí ficamos por 3 anos trabalhando muito forte, de verdade, como uns animais. Lembro que uma das coisas que me afetou muito foi ver um diamante dizendo, você tem que ler, você tem que aprender. E o que acha que eu pensava dentro de mim? Eu sou um burro. Eu não entendo os livros. E eu chorava eu queria investir nesse negócio porque não tinha outra esperança. E entrava no banheiro e chorava. Por favor, você sabe que eu quero que dê certo este negócio, quero uma vida melhor para minha família. E achava que não conseguia aprender acordado. E aí tentei dormindo. E colocava o áudio usando uma fita cassete na época, para tocar a noite toda. Os que são do iPad para cá não sabem o que é uma fita cassete. Depois eu explico. A fita cassete inteira como uma buzina. E ela dizia, Nacho, ela me chama. Tira isso, eu dizia. Como quer que eu tire se eu tenho que aprender? Eu não consigo aprender acordado. Tenho que tentar, nem que seja dormindo, para ver se o subconsciente fixa algo. Eu estava tão frustrado com a vida, estava tão frustrado comigo mesmo. Eu vou dizer uma coisa. Por isso, hoje eu digo que, saindo de onde eu saí, com a vontade de me separar, vendo como a nossa relação estava tão danificada, hoje eu posso dizer, e respeito quem pensa diferente, por favor, entendam isso. Eu não acredito no divórcio. Porque se eu conseguir salvar meu casamento, quando um casal se apaixona, no momento de se apaixonar, tem coisas que conservam essa paixão. Depois, o que acontece quando se casam? Começa a aparecer o verdadeiro eu. Porque namorando, éramos uns falsos, uma mentirosa e um mentiroso. É assim ou não é? Porque na frente dos seus irmãos, na sua casa, quem de vocês pegava cueca e jogava no irmão, brigando, tudo assim? Mas na frente da namorada tem que comer a pizza de garfo e faca. Você vai e abre a porta para que ela entre, tudo isso. Aí basta casar. Ah, abre você. Ah, você não me tratava assim. Sim, mas já está comigo, já está aqui, ok. Ou seja, e começa a fazer um monte de coisa que mais cedo ou mais tarde te afastam a paixão. E até que você diz, eu não aguento mais ele. Não aguento mais ela. Mas a pergunta é esta e façamos uma reflexão. Quanto vocês sabem sobre finanças?
O resultado: me mostre a sua conta no banco. Você diz, eu tenho dinheiro. Perfeito. Como está a sua relação em casa? Quando aprendeu? Qual é a sua sabedoria? Quanto você sabe? Como está a sua relação com seus filhos? E nessa reflexão, você percebe que, às vezes, a gente é ignorante em muitas dessas áreas. Entrei nesse negócio e bendito negócio. Bendito, bendito negócio. Eu amo a corporação, amo a oportunidade Amway. Não tanto pelo produto, mas pela minha linha de patrocínio, pelo sistema, pelos valores da companhia, dos fundadores da Amway. Fiz parte do conselho nos Estados Unidos. 15 representam os empresários nos Estados Unidos. 15. Cheguei de primeira classe e estavam Dexter Yeager, o outro. Enfim, cheguei lá e disse, eu? Latino? Eu quase não falo inglês. Fiquei com eles. Cheguei de primeira classe, super bem atendido. Na ida, a limusine me levou para o aeroporto, me senti super bem. E me disse, o motorista me disse, tem muita neve e 2 limusines não conseguiram passar. E ele disse, podemos levar outros diamantes com o senhor? E eu disse, sim, sem problema algum, eu dou uma ride. Espera só. Eu com o ego inflado nesse momento. Chegando ao aeroporto, disseram, senhor Álvares, tudo bem se desviarmos um pouquinho? E vamos pegar 2 duplos diamantes e um embaixador coroa. E perguntaram, você vai voar conosco? E eu, não, eu vou pela companhia... Não lembro qual era. E me perguntaram, você não tá de jatinho? Obviamente, estavam me tirando. E eu fiquei, uau! E Alfredo me contou porque ouvi isso lá. Mas eu lembro que uma vez o Alfredo disse, não se preocupe, porque tudo que eu sei, eu vou contar para você para que tenha sucesso. Onde nos dão isso? Já estou terminando já. Deixa eu contar uma última. A vida toda eu lutei contra a minha autoestima, porque eu sentia que não tinha valor. Achava que não prestava para muita coisa. Não para nada, mas para muita coisa. E lembro, sabe, quando todo mundo diz que você é burro, que você é isso, que é aquilo, e você faz trabalhos onde te tratam muito mal porque não tem condições legais, você sente o racismo muito forte. E lembro de mim tentando erguer o negócio. No primeiro mês, Alfredo e Silva Medina foram para Modesto, Califórnia, de Ensenada, cerca de 10 horas. Foi a primeira vez que foram para lá. E Alfredo e Silva Medina chegaram e eu prometi a eles que ia ter umas 300 pessoas. Eu trabalhava como doido, nem comia. E Dora dizia, come. Se quiser, coma no caminho. E eu ia apresentar os planos. Foi uma coisa incrível o trabalho que fiz, porque Dora ainda não estava integrada comigo. E chegaram Alfredo e Silva Medina. E eu aluguei um salão, um centro de convenção para 300 pessoas. Para 150, porque eu achei que ia ter 300 pessoas. E disse para Alfredo, vai ter 300 pessoas, eu garanto. Trabalhei muitíssimo e todo mundo me prometeu, certo? Meus amigos me disseram que iam participar. Eles juraram. Meus melhores amigos. E chegou no dia da reunião, deu umas 7 da noite, estávamos no salão arrumando tudo. Dá umas 8 da noite e chegaram 7 pessoas. Dora, as suas irmãs, meu sogro, meu irmão e um colega de trabalho. O único convidado. Pelo menos era meu. E naquela hora, de ver a cara do Alfredo e da Silva Medina, me deu tanta vergonha. Medo de ficar mal com eles. Lembro que era umas 8h15 da noite e o povo não chegava e o Alfredo olhando, e eu com tanta vergonha, e lembro de pensar que ia ter que enfrentar e dizer, sinto muito, eu falhei de novo. Lembro que saí caminhando do centro de convenções, tem uns 2 quilômetros, dei a volta chorando. Tinha tanta vergonha por dentro de mim, e de novo tenho que mostrar a cara e vão dizer a mesma coisa. Lembro que Alfredo me encontrou no caminho e me emociona essa parte, porque eu estava caminhando e pensando, o que eu vou dizer? Que vergonha! Fiz eles dirigirem 10 horas, eu tenho palavra. Meus amigos me deixaram na mão. Não posso pronunciar as palavras que eu dizia. Cheguei no salão depois de dar a volta e o Alfredo me disse, vem aqui, o que aconteceu?
Alfredo, desculpa, me perdoa. Eu queria que fosse diferente. Ele estava me desculpando e ele pegou e me disse, levanta a cabeça. Ele me disse olhando nos olhos, não se preocupe com os que não vieram. Porque se encontramos um líder, nós podemos construir o império. E este líder é você. Este líder é você. Dentro de mim, olha, eu não me importava. Não me importava com mais nada. Daí por diante, mesmo depois de trabalhar forte naquele mês, já não me chateava mais. Nada mais. Só queria agradecer a ele por ter acreditado em mim. Por como ele me fez sentir nesses segundos, com as palavras que ele me disse, eu ia ser diamante. Só por isso. Porque ninguém até então tinha me dito que acreditava em mim. E muito menos ainda que encontrando um líder, poderia construir o império. E que esse líder era eu. E te digo, em agradecimento a isso, me tornei diamante. Em agradecimento a isso, coloquei milhares de pessoas no negócio. Em agradecimento a isso, porque ninguém mais tinha acreditado em mim. Acho que o maior agradecimento que você pode dar a alguém que te convidou, o maior agradecimento ao seu mentor, alguém que acredita em você, é encher o salão na próxima convenção. Ai, Nacho, mas eu não tenho dinheiro. O ingresso é muito caro. Eu tenho vontade de... Desculpa pela palavra, se imaginou qual é. Mas dá vontade de dizer o que disse para aquele pessoal quando entrou no negócio. Porque estava comprometido. Na minha mente eu dizia, como eu vou trabalhar até os 65 e acabar como o patrão que está me ensinando o que eu tenho que fazer no trabalho? É mais difícil isso. E sim, eu posso ser livre com este negócio. Como eu vou falhar com Alfredo e Silvia? Então eu tinha que fazer o que eu precisava. Mas é como em qualquer negócio. Se você não se arriscar, não faz nada. E se não se jogar de cabeça, não vai conseguir, porque está duvidando. Porque não tem certeza. Eu não estou dizendo para sair comprando o ingresso. Você saberá o que fazer quando estiver decidido. Quando eu disser, este ano é meu. Nessa hora, você vai saber o que fazer. Desculpa a minha maneira, mas eu sou assim. Não vai pedir autorização à sua velha para construir o seu negócio. Digo com todo respeito, e não estou chamando ninguém de velha. É só a forma de dizer. E quando as pessoas me dizem, talvez já tenham ouvido isso, mas um dia veio o Inácio Ramírez, um diamante nosso no México, veio falar conosco e disse, escreva, tem muita gente do nosso grupo aqui, escreva uma mensagem para nós. E ele me disse, e ele é fortão assim, tem um bigodão assim, agressivo, né? Escreva algo, escreva algo. E eu disse, eu vou te fazer uma pergunta. E ele, faça. Você vai sair deste negócio? Nunca, ele disse. Vai fazer este negócio? Sim. Tem certeza que não vai sair? Tenho, ele disse. Ótimo, só véia é quem sai. E vamos nessa. Eu disse assim, tá bom. E com todo respeito às mulheres, não é para ofender. É só uma coisa entre homens. É uma forma de falar entre homens, tá? E com vocês, a minha velha. Querem saber a verdade porque ele teve que se casar? Porque tinha medo do meu pai. Achava que ele tinha uma arma. Não, mas nós realmente começamos mal a nossa relação. Eu acho que havia amor, mas como tivemos muitos problemas antes de casar, quando há muitos problemas, a sua relação é afetada e você acha que não gosta mais, não ama mais essa pessoa. Mas na realidade, o amor existe, está aí. E quando nos apresentaram um negócio, eu tinha 19 anos e ele tinha 24. Vejo aqui muitos jovenzinhos e quero dizer, vale a pena fazer isso. É um tremendo negócio. Se você está ouvindo a nossa história, de onde viemos, se Nacho e Dora conseguiram fazer, o que você não conseguirá fazer? Com esse negócio, e vocês viram as fotos ontem da nossa casa? A gente não gosta de mostrar essas coisas. Porque eu vou dizer uma coisa, adoro o que é material. Gosto das coisas materiais, mas gosto mais de poder ajudar as pessoas que eu amo. Digo meus pais, minhas irmãs.
Sabe, a oportunidade. A oportunidade todo mundo vê, mas nem todos decidem fazer essa mudança. E talvez a sua família não tenha visto a oportunidade. E você está aqui. Cabe a você trabalhar e fazer a diferença. E que quando surjam os problemas econômicos, você possa ajudar. E que você não ajude apenas com a parte econômica, mas que elas possam mudar ao verem a sua mudança. Isso é o mais maravilhoso. É fácil desistir. É fácil. Fácil dizer, aqui desisto da minha relação. Aqui desisto. Não aguento mais. Vou embora, vou deixar minha família. Isso é fácil. Por isso eu amo esse negócio. Pelo sistema, pelas pessoas que nos ajudam. Você não imagina realmente as madrugadas que passamos com Alfredo e Silvia. Todas as vezes que eu dizia, não sei se aguento mais. Mas o lá de cima sabia por que nos mantinha juntos. Você não imagina quantas famílias conseguimos manter unidas, evitar que acabassem. Porque os mais afetados não são vocês. Vocês, com o tempo, se recuperam. São seus filhos que veem tudo. E realmente, na primeira convenção a qual fomos, minha filha era bem pequenininha. 3 meses. Tinha 3 meses. Não tomava mamadeira. Naquela época, acho que eu não entendi o negócio. E dizia pro Nacho, eu não quero deixar minha filha. E ele dizia, Dora, se a gente não fizer isso, não vai haver mudança. Por isso, um aplauso por você estar aqui. Eu não sei o que você precisou fazer. Talvez tenha deixado os filhos com o coração doendo. Eu não sei. Mas vai valer a pena. E faça com que esta convenção valha a pena. Que não seja tempo perdido. Ele realmente queria ver uma diferença. E isso fez com que, de certa maneira, eu na época ainda não sabia o que era o negócio. Até que chegaram Alfredo e Silvia, um casal lindo. Eu comecei a me apaixonar por esse casal, pelo que transmitiam. E eu pensava, é isso que eu quero para minha relação. Eu lá fora já tinha tentado com o padre, com um psicólogo de casais, e nada ajudava. Sinceramente, não encontrava a ajuda que eu precisava. Quando vi esse casal que entrou na minha casa, pensei, não sei no que Nacho tá metido, mas parece ser bom. Parece ser realmente uma grande oportunidade. E comecei a conversar com eles e eu sentia que eles já me conheciam, como o Nacho já tinha contado toda a história. Comecei a ter uma amizade com a Silvia. Ela não falava muito, Silvia, mas eu pensei, essa é das minhas. Eu também não gosto de falar. Não falávamos, mas assim acabamos nos dando muito bem como amigas. Então eu disse para Silvia, Silvia, você realmente acha que a gente consegue fazer esse negócio? E ela, sim, Dora. Conecte-se ao sistema. Deixe que o Nacho se entenda com o Alfredo. Ele vai mudar. E ela sempre me dava essa esperança. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Aí fora o que dizem pra você. Separe-se. A minha família dizia, separa dele. A gente avisou que não ia durar. Vocês acham que esses são os conselhos que a gente precisa? Não. Então, quando a Silvia chegou e disse, aguente um pouquinho mais. Continue se educando, continue se capacitando, continue vindo aos eventos. Por isso, o preço dos eventos, para mim, não é nada. Comparando com o que oferecem, nesse momento, deixamos os nossos filhos. Eu fui à primeira convenção. Fui chorando porque deixei minha filha sem saber se ela ia comer ou não. E ele me disse, Nacho disse, não se preocupe, já avisei minha mãe que se acontecer algo, que leve na emergência, que coloquem soro nela até a gente conseguir chegar. Nossa primeira convenção foi em Mexicali. E minha mãe morava em Ensenada, a 4 horas de distância, e não tinha celulares. E ela disse, como eu vou deixar a menina se ela só mama? Para com isso e vamos. Aqui sou eu quem mando. Ou seja, siga-me. Eu o autorizo a se comportar assim diante das pessoas. Não, é que... A verdade é que eu digo pra ele, no palco você é um leão, mas na minha casa você é um lindo gatinho. Dona Dora para presidente!
Então a gente começou a inverter tudo, porque era eu quem vendia. Ele nunca vendia nada, certo? E eu dizia, eu tenho que cobrir esse cheque, tenho que começar a vender. E ele dizia, sim, meu amor, você é muito boa para vender, porque ele não queria vender. Eu sempre fui um motivador. Sim. E eu não gostava de vendas, mas eu gostava de ter dinheiro para cobrir o que a gente precisava. Para babá, para as ferramentas, para os ingressos, para o meu consumo, para ter os produtos disponíveis para quando as pessoas precisassem. Isso sim eu gostava. Então eu, de certa maneira, comecei a me capacitar e me capacitar. Comecei a me preparar com os livros. Mas aqui eu vou dizer uma coisa. Eu não gostava de ler. Mas percebi que tinha essa necessidade e eu me comprometi com a leitura. E eu via Nacho assim, todo animado e eu sempre muito fleumática, melancólica. E pensava, como eu faço para ser assim como Nacho? Para que me vejam que eu realmente estou motivada. Eu estava motivada por dentro, mas não demonstrava. Não mostrava isso. Então eu comecei a ler. Comecei a me livrar dos meus medos. E agora eu digo, bendito sistema que temos aqui. Se eu conseguir fazer essas mudanças em mim para me sentir segura, fazer demonstrações, conseguir estar aqui em pé na frente de vocês, só posso dizer, que incrível esse sistema. Ajuda como casal para entender o outro. Vou dizer algo às mulheres. Tentei por 4 anos e meio mudá-lo. Não consegui mudá-lo. A única pessoa que eu consegui mudar foi a mim mesma. E convido você a fazer esse trabalho em si. Mude a você mesma, sem esperar nada em troca. Se ele mudar, ok. Se não, continue mudando, continue se preparando. Continue lendo os livros, continue crescendo. Porque vai chegar o momento em que as suas ações, suas mudanças vão falar mais alto do que o que você diz a ele para mudar. E ele vai começar a mudar por ver a sua mudança. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso que a Dora explicou. A gente brigava, e quando a Dora tomou essa atitude, não sei o que aconteceu, houve uma mudança quântica nela. Eu comecei a perceber uma mudança um crescimento diferente nela. E antes a gente brigava e eu usava isso de desculpa e chegava para o Alfredo Silva, para a nossa linha e dizia, a gente não concorda em nada, ela não me escuta. E tudo se resolveu quando ela começou a me ouvir. Ou seja, não sei que livro ela leu para recomendar às mulheres a começar a ouvir os maridos. Não. Quando ela demonstrou que não estava tentando me mudar e não importava o que eu estivesse fazendo, ela me tratava como se eu já fosse um diamante. Nesse momento eu pensei, ela não briga mais. Mas é que, tudo bem, vamos fazer do seu jeito, ela dizia. E eu, o que é isso? Antes eu pensava, é ela que me atrapalha. Quando ela deixou de me atrapalhar, a culpa era só minha. Eu já não podia dizer mais nada pro Alfredo. Eu dizia, a culpa é dela. E depois não podia dizer mais. Então, de verdade, ela me demonstrou isso e foi assim mesmo. Quando a gente muda, os demais mudam. Você não tem que dizer aos outros para mudar. Não tem que esperar que o seu grupo faça algo. Faça você. Levem gente para a orientação empresarial. E o seu grupo diz, e quem você trouxe? Compre os ingressos da convenção. Onde estão os seus? Temos que falar com o nosso exemplo. Outra coisa era que... Vocês viram como ele corre e pula e sobe? Se pudesse estar em cima da cadeira gritando. E ele sempre foi assim. E quando um diamante ou um palestrante subia no palco e dizia, quem vai chegar a diamante? Então ele era o primeiro a gritar, sabe? Isso não significa que eu não queria chegar, porque eu também queria chegar. Mas nem por isso eu ia subir na cadeira. E ele não entendia. Ficava bravo e dizia, você não tá animada? E eu, sim, no meu estilo, a minha maneira. Por sua culpa, o grupo vai desistir. A gente estava em Los Angeles, 6 horas de seminário. E por sua culpa, você não se motiva. Sim. Estou fire up. Ela dizia, eu estou animada por dentro. Então fala isso pro seu rosto. Você não é a minha metade da laranja, é metade do limão, eu dizia pra ela. Sorria, ou seja, era uma coisa incrível. Lembro que uma vez eu dei um sermão nela, e a gente estava em Los Angeles, e eu peguei, e todo mundo animado, e disse a ela, é por isso que a gente não tem ninguém, você vai desmotivar nosso grupo. As 2 pessoas que eu levei. Sabe quando você fica bravo e pega a criança pela mão e diz, vem aqui disfarçando na frente do povo?
E eu peguei ela pela mão e disse, vem aqui. E olha, você está com essa cara botando o povo para correr. Tem que ser mais motivada. Não vê o que os líderes dizem. Temos que transmitir animação. E ela, mas aqui... Quieta! Um horror. Mas aí Alfredo Medina me olhou. Ele me puxou pela mão. E eu... Me puxou pela mão e me disse, como o irmão mais velho, vem aqui, amiguinho, vem aqui. Me levou para o outro lado e disse, Nacho, ele deve ter contado até 1000 e olhando assim, como um leão enjaulado. E aí ele me deu uma lição também. Ele disse, Nacho, quando um arquiteto olha para fora, o que o arquiteto percebe? E eu, o arquiteto? Não sei. Por que eu vou saber? Eu não sou arquiteto. Pensa, Nacho, ele me disse. Eu não sei. Me diz você, me dá uma pista. Nas casas, na arquitetura, como são feitas? Ah, é claro. Quando um médico anda pela rua, o que ele olha? Acho que a cara das pessoas para ver se está pálido, ou assim, ou assado. Um dentista, o que olha? Ué, os dentes. Um borracheiro, os pneus. E um bobo? Como? Nas bobagens que os demais fazem. E eu disse, ok. E um esperto? Ué, nas coisas inteligentes. Não, homem, olha, daí em diante, faça o que quiser. Porque não vou mais ligar. Mas vejam a lição que eu dei nela e a lição que a minha linha de patrocínio deu em mim. Tinha sabedoria, tinha experiência, certo? Passo para Dora. Posso dizer uma coisa? Enquanto não fizer as mudanças, será difícil se sair bem no negócio. Muito difícil. A gente era louco apresentando planos. Chegamos a apresentar 100 planos por mês. 130. Mas não se trata da quantidade de planos. Realmente é saber em quantos desses planos eu posso, de fato, me conectar com as pessoas, para que realmente vejam o projeto. E nessas vezes em que eu fui às convenções, eu já estava cansada de não ter resultado. 4 anos trabalhando duro. Até ele parou de subir na cadeira. Ele já começava a duvidar também. Talvez a gente não vá conseguir. E fomos a essa convenção, e você sabe que depois das convenções, o nosso diamante às vezes conversava com o pessoal na suíte e tudo isso. E nessa convenção reuniram os pratas, eu acho, platinas. Platinas e acima. E a gente sempre tentava se meter para ver onde podia aprender, encontrar algo, porque nós tínhamos muita vontade de erguer esse negócio. Ok? Para nós não havia outros projetos. Nós queríamos erguer esse negócio, queríamos realmente ver um resultado. E chegamos nessa suíte, nos sentamos. Eu não sabia que era de platina para cima. E começaram a assumir um compromisso. Paco e Giovanna diziam, levante quem está muito comprometido e prometa que na próxima convenção vai vir com um PIN diferente. Esmeralda, Safira. E começaram a falar, e eu assim olhando para ver que hora o Nacho ia levantar. E eu via que ele não se levantava. E eu pensava, ele não vai levantar? Não está motivado? O que acontece? Era janeiro. E já vi que não levantava e levantei eu. Primeira vez. Levantei. Em 4 anos, deixou de ser melancólica. Eu me levantei e disse que a gente ia se qualificar a prata. E todo mundo me olha pensando, e o que tá fazendo aqui se aqui é pra platina e acima? Mas viram a vontade que a gente tinha. Sim. E por isso não me disseram nada. Giovanna me abraçou, desses abraços que ela sabe dar, bem apertado. E disse, sei que vocês vão conseguir. Nesse momento em que eu me comprometi, disse ao Nacho, temos que conseguir. Temos que conseguir. Antes disso de conseguir ou não, eu não sentia essa responsabilidade, porque não tinha falado. Ele é que tinha falado. Era ele quem ia ficar mal. E dessa vez faltavam 2 semanas. Acho que estávamos em 15%, não lembro. E eu pensei, vamos conseguir. E eu ficava duvidando, será que vai dar ou não? E Nacho disse, acho que não vamos conseguir. E eu, como não? Se eu me comprometi, temos que conseguir. Faltava 1 semana e a gente só tinha 2.000 pontos. Ela me pegou e me deu uma bronca esse dia também. A gente tinha 2.000 pontos. E nesses dias, nessas semanas,
A gente não comia, muito focados, apresentando planos, vendo gente, fechando pedidos. E naquela época não tínhamos um telefone para fazer os pedidos. Digo celular, certo? Então ele ficou em casa. Com fax. E eu comecei a pegar os pedidos. Gastava 2 horas para ir num lugar e depois mais 3 para ir em outro para ver gente. Nesse mês, fechamos com 8.000 pontos. Sim, Ou seja, 8.000 500 a pontos. mais dos 7.500 que precisava. A gente superou o prata com essa pontuação. Quando se junta a vontade dos dois, é quando realmente conseguimos as coisas. Não é mais ele indo na frente e eu atrás, nem ele atrás e eu na frente. Os dois vão juntos, de mãos dadas, bem forte. A gente ia conseguir. Não tinha como voltar atrás. Nesse mês fechamos em prata e depois veio platina. Nos qualificamos a esmeralda. Platina fundador. Platino fundador e depois esmeralda. Quando nos decidimos em esmeralda, porque como esmeralda se ganha bem quando fazemos a estrutura corretamente. E nos qualificamos a diamante. A partir daí, o dinheiro está em outro nível. Verdade. E agora, para nos qualificar a diamante executivo é a mesma coisa. Nós temos que qualificar 3 linhas. Uma está em 18%. As outras estão assim, mais ou menos, mas não duvidamos que vamos conseguir. Claro. Porque já sabemos que exige trabalho, foco, disciplina. E estamos dispostos a conseguir. E com prazer. Porque conhecemos a recompensa. Quero que você saia daqui com a vontade de dizer: vou fazer o que for preciso. Acredite, não duvidamos que se alguém aqui tiver a meta de dizer: em 2019 estarei no A60 em Las Vegas, essa pessoa vai conseguir. Você só precisa ter a garra, a disciplina e a vontade de fazer o trabalho. Isso é tudo. O sistema existe para facilitar seu trabalho. Seus mentores existem para facilitar seu trabalho. Mas o trabalho é com você, certo? Então façam esse trabalho. Façam porque as recompensas são maravilhosas, né? Agora posso dizer sinceramente, nós viramos melhores amigos, certo? Não pela carteira dele, mas pela pessoa dele. Porque ele gosta de gastar. Ele gosta de gastar e eu sempre fico: será que eu compro isso ou não? E ele diz: compre todos. Deixa eu contar uma história. De criança, lembro do 2º ano e tudo isso? Pois eu comecei a prestar atenção de criança nas roupas, nas coisas boas. E comecei a ver que tinham um preço e que eram mais caras que o normal, para dizer assim. Então eu disse para mim: não tem a ver com quanto custam, tem a ver com quanto eu ganho. Então, nesse momento, deu assim um clique em mim e disse: algum dia vou ter coisas finas, algum dia vou ter coisas legais, e prestei atenção nisso desde pequeno, certo? Ou seja, a única pergunta que eu faria se estivesse em seu lugar, como fiz daquela vez, seria: se isso for verdade? Se isso for verdade, quero me convencer, porque se me convenço, amigo, vai fundo. Não tem outra oportunidade. Não tem outra igual. Aqui você tem uma grande, por que vai brincar com ela? É a única. Foi assim que eu encarei. Quando eu me convenci que queria receber meu cheque, vender esses produtos bons, se eu gostar, o resto vai ser simples, porque eu posso convencer outro. Se posso convencer a um, posso convencer a outro mais. Tínhamos a única oportunidade da nossa vida que sentíamos que conseguiríamos erguer. Na escola, eu nunca fui bom. Eu sentia que esta era a minha única oportunidade, principalmente quando o embaixador Coroa subiu no palco. Ele trabalhava com construção, chegou a 10... foi o diamante mais rápido da história dos Estados Unidos. E em 10 anos, embaixador Coroa nos Estados Unidos. Ele subiu no palco. E, falando no palco, ele disse: eu posso não ser a pessoa que apresenta melhor o plano. Posso ser a pessoa que não se comunica melhor do que ninguém. Posso ser, inclusive, a pessoa que não faço entrar gente tão bem como os outros. Mas eu vou ser o trabalhador mais forte do que todos. Vou superar em trabalho todos os que estão aqui. Quando vi ele aí, porque diziam que era burro. Pensei: tá certo, então eu vou ser um trabalhador. E de trabalho eu não tenho medo. Em tudo o que fazia era sempre o número 1. Deixava todo mundo para trás, fosse cortando lenha, no que fosse. Sempre de trabalho duro, eu nunca tive medo. E quando entrei no negócio, eu vi esse embaixador Coroa dizer isso. Pensei: isso é para mim.
Não preciso ser tão inteligente. Não importa que não fixe bem, não importa. Se eu trabalhar mais do que todos os demais, eu vou vencer. Eu vou construir este negócio com puro trabalho e nada mais, mesmo que me custe o dobro, porque se para eles basta um plano e a pessoa já entra, nem que eu tenha que apresentar 10 planos para conseguir uma pessoa, eu vou conseguir mais gente, porque vou fazer 20 planos para conseguir mais do que eles. Então, quando eu vi isso, eu disse, ai, esse é dos meus. E com isso eu quero me despedir. Porque agora vejo, eu digo isso, não quero falar da minha família, porque ela não viu o resultado, porque não somos próximos, de tão separados que éramos. Mas a família de Dora, o que vejo agora em resultados com os sobrinhos, o que vejo com os meus sogros, nós sustentamos eles. Em 2008, que a economia caiu, eles tinham lojas, tinham negócios e perderam tudo, quase perderam a casa. E a gente, não, tá tudo certo. Daqui em diante, nós nos encarregamos. E vamos dar uma mesada, pagar a academia, todas as vitaminas, todos os produtos, não se preocupem. Se quiserem continuar trabalhando, é para fazer alguma coisa, porque não precisam de dinheiro. Todos os sobrinhos, todas as irmãs, antes fofocavam, bebiam, faziam um monte de coisa. E agora, largaram tudo isso. E vemos um ambiente tão saudável, o padrão das crianças, porque contam com o tio Nácio e a tia Dora. E é espetacular. Não por minha causa. Por favor, não por Nácio ou por Dora. Família, amamos vocês e os esperamos pelas praias do mundo. Abraços! Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!